Deixa eu colocar aqui para Tá gravar. bom, obrigada. Então, meninos e meninas, né? Mais uma vez, boa tarde para vocês. Está faltando gente aqui, né? Nós estamos em pouquíssima participação, né? Espero que os demais meninos entrem aí, que a gente precisa finalizar este assunto, né? Que é o último assunto aí do capítulo 10, que fala sobre as questões as questões ambientais urbanas, né, os problemas, né, que as cidades elas acabam enfrentando. Na aula passada eu só fiz um apanhado geral sobre este assunto. Falei, não, eu preciso desenvolver melhor este assunto com os meninos, né, para não deixar margem, né, nenhuma, né, de que a gente não viu. Eu não gosto de fazer isso, não. Falei, não, eu prefiro voltar um passo atrás, né, com este assunto, do que tentar caminhar. E é um assunto que é muito importante, é um assunto que geralmente cai aí nos vestibulares da vida, tá? Principalmente no Enem. Eu não posso deixar vocês para trás nessa aí, não. Tá? Boa tarde para quem está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa viagem aí da geografia, né? Eu gostaria que vocês pegassem os livros de vocês, por gentileza, abrissem, por favor, na página 210. Eu vou apresentar aqui a nossa tela também, tá? Que vocês possam acompanhar aí a minha, né, essa apresentação pelo nosso livro. Eu vou clicar aqui, compartilhar. Já estão vendo aí? Unidade 3, capítulo 10, problemas ambientais. Vai aparecer para mim agora, apareceu. Isso. Aí, apareceu. Isso, ótimo. Deixa eu só comentar uma outra coisa para vocês aqui. Gente, essa semana é a semana do Se Liga, tá? Só que a próxima atividade do Se Liga, eu não vou passar ela agora para vocês, não. Eu devo passar daqui uma semana. Não, isso. Eu vou passar na semana antes do recesso que nós vamos ter aí, tá? Do feriado de 12 de outubro. Então, eu vou passar, na semana que vem eu passo para vocês qual que vai ser a nossa atividade. Vai ser um trabalhinho muito parecido com esse anterior que vocês fizeram também em grupos, tá? Né? A gente vai manter os mesmos grupos para vocês desenvolverem a atividade. Então, é uma semana que os professores estão trabalhando, né, com o Se Liga, e nessa atividade nós vamos trabalhar com o meio rural, tá? Que é o nosso próximo assunto a ser desenvolvido aí na nossa matéria. Então, galera, olha só, o que acontece, né? Lá na página 210, vai falar dos principais problemas ambientais urbanos. E para a gente falar desses principais problemas ambientais urbanos, e a gente até começou a aula agora há pouco aqui, brincando um pouquinho, né, com um desses problemas, que é exatamente essa alteração climática aí, né, uma das discussões centrais aí da atualidade, né, é exatamente, né, principalmente na temática ambiental, diz respeito às alterações climáticas. E aí, a pergunta para a gente iniciar a nossa conversa é: estaria a humanidade intervindo no planeta a ponto de mudar o seu clima? O que vocês acham? Com toda certeza. Sim, né? A humanidade ela está intervindo no planeta ao ponto de mudar o clima, né? Então, todo mundo concorda? Eu concordo. Quem não concorda? Todo mundo concorda, né? Aí, por exemplo, na cidade que a gente vive, Belo Horizonte, né? E a gente está falando de alterações climáticas, só que essas alterações climáticas, elas são alterações que a gente começa a fazer essas alterações no nosso microecossistema. Tá? Dentro da casa da gente já começa.
fazendo essas alterações climáticas. A alteração climática não é só queimar a mata, não é só fazer o desmatamento, não. Então, por exemplo, né, as pequenas atitudes da gente, elas fazem com que, né, o clima seja interferido, né, assim, de uma forma, saindo do micro para o macro. Então, por exemplo, a questão do saneamento básico, né, das cidades. Quando a gente não tem, né, por exemplo, quando a gente não tem numa cidade um saneamento básico adequado, a gente acaba jogando, né, os dejetos dentro aí dos rios e dos lagos. E a gente julgar, né, nós julgando esses dejetos nos rios e nos lagos, a gente acaba fazendo uma mudança no ambiente que a gente está. E essa mudança ela vai interferir no clima. Por quê? Porque esse rio ele vai ficar assoreado, esse rio ficando assoreado, né, ou esse lago assoreado, aquela mata que fica ali ao redor, né, ou nas margens dos rios, ou ao redor do lago, elas vão sumir. Né, essas matas ao redor dos rios são chamadas de matas ciliares, elas acabam sumindo, e essas matas sumindo, né, a gente tem outros problemas climáticos, outros problemas ambientais que vão, né, levar a um problema climático maior, ok? Então, né, a falta desse saneamento básico acaba levando a isso também. Né? O destino do lixo que a gente, né, quando a gente não destina o lixo para o lugar certo da mesma forma, aí vou voltar nesse mesmo exemplo. Rio, lago, córrego é lugar de jogar, por exemplo, garrafa PET. Oi, quem me responde? Claro que não. Claro que não. Claro mas aí, que não. Né, a gente vê, eu mostrei para vocês, umas 2, 3 aulas atrás, uma imagem de uma cidade lá da Índia, em que a cidade, né, é um rio que, na verdade, se você olhar, não parece ter um rio. Né? As casas estão numa palafita, aquelas casas suspensas, e ao redor dessas casas um lixo, né, assim, terrível. Então, obviamente que quando o homem faz essas alterações no ambiente, ele vai acabar afetando o clima, né, daquela região. Vocês sabem qual o nome que se dá a essa alteração que o homem faz no meio ambiente? Você sabe o nome que a gente chama isso? Alteração. Eu até lembrava, mas agora fugiu. É uma palavra difícil, né? Ação antrópica? Exatamente, Israel, isso aí. Né? É uma ação antrópica. O que é ação antrópica? É a ação do homem no meio ambiente. Tá? Por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aqui, né, é uma imagem do Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E aqui não era assim. Né? Se vocês pegarem fotos do Rio de Janeiro no início do século passado, né, em 1910, 1920, vocês vão ver que essa região aqui não era da forma com que está. Né? Aqui virou um lixão. Aí virou um lixão, né? Foram aterrando, foram empurrando, né, o mar, né, mais para dentro do oceano, né, e acabaram fazendo este aterro nessa região. Essa região chama-se, inclusive, Aterro do Flamengo. Essa é uma ação feita pelo homem, uma ação antrópica. Okay? É quando o homem modifica a natureza, ele modifica a paisagem. Nós temos a paisagem natural e a paisagem humanizada, né? ou a paisagem transformada pelo homem. Ok? É a ação antrópica. Então, obviamente, né, que nós temos aí dentro, né, da pergunta que eu tinha feito, se o homem ele está intervindo aí na humanidade, nós temos duas vertentes para esse debate. Nós temos a vertente do sim, né, que a humanidade está realmente alterando o clima da Terra, e nós temos uma outra vertente que fala não, né, não, o homem não tem capacidade para isso, ok? Essas duas vertentes, elas existem. É da mesma forma que existe a vertente dos terraplanistas, tá?
Então, para nós, né, situarmos melhor aí nessa discussão, é preciso a gente entender algumas questões, né? Por exemplo, a primeira delas é ter a consciência de que o clima da Terra ele nunca foi estático. Você sabe o que é uma situação estática? Uma coisa É estável. tipo parado. É uma ideia parada. Isso, exatamente. Então, o clima da Terra nunca foi parado. Na verdade, desde quando a Terra se formou há bilhões de anos atrás, né, a formação da Terra se dá através da teoria do Big Bang, da grande explosão. A Terra veio passando por transformações climáticas, né, de maneiras acentuadas. Tanto é que há 70 mil anos atrás nós tivemos aí a última glaciação, né, do planeta. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o clima da Terra não é estático, ok? Nunca foi estático. Ele está sempre mudando, ele está sempre alterando. Embora, o que acontece? Estas mudanças, elas eram mudanças mais lentas. O que está acontecendo agora é que essas mudanças elas estão sendo mais aceleradas. Vocês conseguiram compreender? Então, o homem ele está acelerando essas mudanças, tá? Né? Essa mudança aí climática do planeta Terra. Na semana passada, nós tivemos aí mais uma rodada de conferências na ONU, na Organização das Nações Unidas. E o principal debate lá na ONU foi exatamente sobre as mudanças climáticas, ok? Um dos principais debates que eles fizeram foi sobre as mudanças climáticas provocadas aí pelo homem. Então, né, de acordo com o que eu estou falando, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia. Né? O nosso planeta ele já foi mais quente um dia? Sim, ele já foi mais quente um dia. Porém, ele já foi mais frio também? Sim, ele já foi mais frio também. Né? E só para vocês terem uma ideia, 18 mil anos ele era muito mais frio. Né? Eu falei 70 mil anos, na verdade a última glaciação foi há 18 mil anos atrás. Porque há 12 mil anos atrás, aproximadamente, os primeiros hominídeos chegaram aqui atravessando, né, uma das teorias, atravessando o Estreito de Bering, né, que ainda estava coberto de gelo, né, naquela passagem ali do Estreito de Bering, 70 quilômetros aproximadamente. Ok? Outro ponto importante também para a gente trabalhar aqui é que essas mudanças climáticas elas estão muito relacionadas a um efeito chamado efeito estufa. E a gente vai falar, né, desse efeito estufa daqui a pouquinho. Né? Vamos só, né, caminhando aqui pelo que o autor está falando. Olha, uma das mudanças que a gente consegue... Quais as mudanças vocês conseguem perceber nessa imagem aqui que está aparecendo para vocês? Mudanças feitas pelo homem. Prédios, carros, Prédios, instalações. Os carros eles estão voando? Não, é estrada. Isso, então estrada, o que mais? Que a gente consegue ver aí. Será que essa vegetação ela é natural? Ela nasceu ali nessa região? Claro que não. A natureza não ia favorecer tanto assim. Não é? Para ser no lugar que o homem quer. Isso, né? Então, olha só, nós temos várias intervenções do homem nessa pequena imagem, né? Os prédios, o asfalto, né? Essas árvores que foram colocadas aí, embora seja uma coisa muito boa, né? Óbvio, né? Obviamente, com certeza, né? Se a gente fosse analisar o mapa topográfico da região, nós perceberíamos que algumas serras da região foram dilapidadas. Outra coisa que a gente consegue ver também, né, num segundo plano mais à direita da imagem, casas subindo o morro. Vocês conseguem ver isso aí? Estão conseguindo ver? Tá vendo? Isso aqui, né, são casas, casas subindo o morro. À direita,
né, superior aí da imagem. Então, gente, tudo isso é intervenção do homem. Bom, como é que a natureza ela vai, né? Ela vai, será que ela vai se adaptar a essa mudança ou será que ela vai sofrer uma alteração com essas mudanças também? Tá? Então, assim, né, são várias intervenções. Outra coisa que deve ter, que a gente, né, que foram feitas, alterações que foram feitas que a gente não está vendo. Será que debaixo dessas ruas, dessas vias, não tem alguma coisa criada pelo homem? Avenida dos Andradas. Alguém esteve lá na Avenida dos Andradas ultimamente? Ali perto do Parque Municipal? Oi, cadê vocês? Esses dias, assim, eu não saio de casa tem muito tempo. Tá, há um ano atrás, mais ou menos, em frente ao Parque Municipal, ali tinha um rio. Na verdade, não é um rio, é um ribeirão. Tinha? O Ribeirão Arrudas, ele passa ali, em frente ao Parque Municipal. Tinha? Não tem mais? Não tem mais. O que foi feito ali? Eles, né, asfaltaram o rio, ou seja, colocaram colunas de sustentação, né, sobre o leito do rio. Ali de baixo passa o Rio Arrudas. Sobre o leito do rio. E em cima, eles colocaram uma camada de asfalto, asfaltaram. O rio está passando ali de baixo. Eita, eu nem sabia disso. No início desse Pra ano... mim, tinha. No início desse ano, só para vocês terem uma ideia, choveu bastante em Belo Horizonte, né? E essa chuva, só para vocês terem uma ideia, ela foi tão severa na região da Avenida dos Andradas, que quem estava passando a Avenida dos Andradas em frente ao Parque Municipal via esguicho de água saindo do asfalto. Era a água do Rio Arrudas, de tanta água que estava ali, que estava sendo esguichada e estava saindo, tá? Ali pelo asfalto. Uma outra coisa também, Avenida Afonso Pena. Se eu falar para vocês que ele debaixo da Avenida Afonso Pena corre um rio, um córrego, vocês acreditariam em mim? Eu acreditaria, ué. Chama-se... Tô faz tentando parte... identificar a Avenida Afonso Pena, porque eu Afonso não Pena. saio de casa. A Avenida Afonso Pena, a avenida principal ali do Pirulito, da Praça 7. Ah, A que liga a rodoviária, né? A que liga a rodoviária, Praça 7, sobe, vai até lá para Mangabeiras. Essa é a Avenida Afonso Pena. Então ali passa um rio, um córrego, né? Chamado Córrego do Leitão, se não me falha a memória. Tá? Gente, aquelas inundações que aconteceram na Savassi no início do ano, vocês acham que aquelas inundações foram por causa de quê? Vocês acham que foi só por causa da chuva? Acho que foi uma falta de um bom escoamento da água. Na verdade, o que acontece? A água ela tende a voltar para o seu... a natureza ela é perfeita, né? Então, se um rio passava numa determinada região e o homem modificou, quando chover, a natureza ela não entende como modificou. Então, para a natureza, aquele é o caminho natural que o rio teria, que o córrego teria. Então, ali na região da Savassi, ali também é cheio de córregos que foram canalizados. Então, quando chove, né, a tendência da água, e Belo Horizonte, né, é um amontoado de serras, Belo Horizonte é cheio de declives, né? E aclive é subindo, declive é descendo, é cheio de declives. Então, gente, a água é morro abaixo. Então, a água ela vai buscar o seu canal, por isso que chama-se canal de água. Então, quando a água vai buscar o seu canal, o canal da água ele foi asfaltado, ou seja, o rio ou o córrego estão passando ali por debaixo, a água vai seguir o seu caminho natural. É por isso que tem muito alagamento em Belo Horizonte. Tá? Porque esses alagamentos eles ocorrem em áreas que seriam áreas, num passado remoto, em que tinham rios ou córregos na região. Ok? Então, fica aí mais uma dica do Anderson. Né? Se vocês pegarem o mapa hidrográfico de Belo Horizonte, da hidrografia de Belo Horizonte, vocês vão ver
que debaixo dessas grandes avenidas, no centro de Belo Horizonte, na região da Savassi, tem vários rios subterrâneos, tá? Que foram canalizados, né? E é exatamente o que o autor está falando aqui. Na maioria das cidades apresenta alto índice de poluições. Essas poluições elas vão afetar consideravelmente o clima, né? Óbvio. Outra coisa, a perda de áreas de vegetação, né? Porque eles vão desmatar determinadas áreas para construir os prédios, para passar as estradas, né? Isso faz com que algumas áreas, os leitos dos rios sejam obstruídos. Uma grande intervenção em Belo Horizonte, ambiental aqui, que modificou inclusive o clima de Belo Horizonte, está lá na Pampulha. Vocês sabiam que a Lagoa da Pampulha ela não é natural? Ela é artificial? Sim. Sabiam, né? Isso. Então ela é artificial, então ela foi colocada ali. É coisa boa para a região? Lógico, a região da Pampulha ela é muito mais fresca do que o centro de Belo Horizonte, tá? Por conta, né, ali daquela água, né, da lagoa, tá? Então o clima fica mais úmido, tá? É um clima mais úmido, na verdade. Enquanto o clima no centro de Belo Horizonte é mais seco, o clima na região da Pampulha é mais úmido por conta da Lagoa da Pampulha, tá? Então, né, na verdade, todas essas mudanças, elas são feitas para quê? Para que haja uma expansão do espaço urbano. Porém, essa expansão desse espaço urbano, ele vai levar a uma impermeabilização do solo, o que vai causar muitas enchentes também. Porque a água, ela deveria, né, ela desce as serras e os morros. Então, quando ela chega embaixo, né, ela tem que correr pelo seu canal. Aquela que não corre pelo canal, a ideia central é de que essa água ela ela adentre o solo até o lençol freático. Como os solos são hipermeados, né, com asfalto, essa água ela não entra para o solo. Aí causa alagamento, tá? Esse é um dos grandes motivos também dos alagamentos nos grandes centros das grandes capitais, ok? Então, essa é uma um dos problemas, né? O outro problema também é o que vocês viram na imagem, que é exatamente a verticalização das edificações, né? Eu vou voltar aqui na imagem. Olha só para vocês verem, né? O que é a verticalização? Ao invés de terem casas ocupando um lote inteiro, eles ocuparam os lotes com os prédios, que suas construções são verticais, ok? Até aqui está entendido? Até aqui está tranquilo? Para mim, sim. Ok. Um outro problema que nós temos também é que, né, para que o homem possa ter os recursos naturais, né, como, por exemplo, a própria energia, os alimentos, matérias-primas, o próprio petróleo, ele interfere no meio ambiente. Pegando aqui Belo Horizonte. Subindo Afonso Pena, chegando lá na Praça do Papa. Né? Aí, vocês olhando lá para cima, a gente vê a Serra do Curral linda e maravilhosa, sim ou não? Sim. Sim. Vocês sabiam que atrás da serra, né? Eu até falo que a Serra do Curral, vista por Belo Horizonte, é apenas uma casquinha. Porque atrás da Serra do Curral, né, várias mineradoras, ao longo de vários anos, né, escavando ali, tirando minério, eles comprometeram aquela serra. A metade da serra, para o lado de Belo Horizonte, é linda e maravilhosa. A metade da serra, vista né, pelo lado de Nova Lima, você vê apenas, né, um composto, né, de rochas cheio de curvas, onde os caminhões, né, passam, né, as escavadeiras estão ali para poder retirar o minério, jogam nesses caminhões que descem com os minérios, né, para o beneficiamento do minério. Okay? Então, esse é um grande problema também. Né? É uma consequência, né, da ação antrópica em busca de minerais. Aí, tá? Uma das alterações climáticas que a gente tem, olha só que coisa interessante, né? Que bom que está essa imagem aqui da cidade do México, porém, isso aqui é uma poluição, né, na cidade do México,
ela já foi considerada uma das cidades mais poluídas do planeta, da mesma forma que a cidade de Cubatão, em São Paulo, também já foi, né? Isso aqui é uma poeira de poluição. Hoje de manhã, Belo Horizonte estava assim, né? Belo Horizonte estava assim, né? Aí é uma mistura de poeira, uma mistura de fumaça, uma mistura de uma série de coisas, tá? Então, de manhã cedo, amanhã de manhã vocês também vão, né, se vocês olharem para o horizonte, amanhã cedinho, né, por volta de umas 7 horas, vou falar antes, não, por volta de umas 7 horas, o horário que vocês estão acordando para se prepararem para as aulas, né, da manhã, olhem para o horizonte, que vocês vão ver o céu exatamente desse jeito, tá? Então, para dissipar essa